Olá, vamos juntos mergulhar uma história antiga que, olha, parece que foi escrita ontem. É sobre uma doença da alma, uma daquelas que muita gente considera incurável. Uma história sobre um médico que não tem medo nenhum de se contaminar e um paciente que, sinceramente, ninguém mais botava fé. E isso já nos joga direto na grande questão que vai nortear nossa conversa. Uma enfermidade espiritual, daquelas bem profundas, como a corrupção que a gente vê tanto por aí, será que isso tem cura de verdade? É possível uma pessoa mudar tão radicalmente a ponto de virar o jogo por completo? A história que a gente vai desvendar hoje dá uma resposta, no mínimo, surpreendente. Então, vamos lá, vamos conhecer nosso paciente. O nome dele é Levi, que depois a gente vai conhecer como Mateus. E para entender o tamanho da doença dele, a gente precisa entrar no mundo em que ele vivia, entender a profissão e principalmente como é que as pessoas o enxergavam. Bom, o Levi era um publicano, traduzindo, um coletor de impostos. Isso quer dizer que ele, sendo judeu, trabalhava para Roma, o poder opressor, tirando dinheiro do seu próprio povo. Já deu para sentir o climão, né? E não era um climão qualquer, não, uma coisa era feia. Eles eram odiados, odiados mesmo. Eram vistos como traidores da pátria, da fé. E para piorar, a maioria era corrupta. Cobravam a mais do que a lei mandava e, botavam a diferença no bolso. Pura extorsão. Por causa disso, a fama era de pecadores públicos, gente impura. Se a gente fosse trazer para hoje, imagina aquele funcionário público ou político que virou sinônimo de corrupção. Alguém que a sociedade já desistiu, sabe? Um caso perdido? Esse era o Levi. E é exatamente aí, nesse cenário de desesperança total, com esse paciente que todo mundo já tinha desenganado, que acontece a intervenção mais radical que se pode imaginar. Um momento que muda literalmente tudo. Tenta imaginar a cena. Levi tá lá, na sua mesa de trabalho. Aquele lugar não era só um escritório, era o palco da sua corrupção, o símbolo da sua exclusão. E aí Jesus se aproxima. Mas o ponto-chave é, ele não só passa por ali. O texto diz que ele vê o Levi. É um olhar que atravessa o uniforme de publicano, que ignora o rótulo e enxerga a pessoa ali. E então, só duas palavras: segue-me. Mas veja bem, não foi só um comando de voz, foi o olhar que veio junto. Um olhar tão profundo, tão cheio de misericórdia, de um amor que não pedia nada em troca, que simplesmente atravessou todas as barreiras do Levi e tocou o coração dele na hora. Foi um encontro que não viu o pecador, mas a pessoa que ele podia se tornar. E a resposta do Levi não foi deixa eu pensar, não foi gradual, foi imediata, total. A cura começou a fazer efeito no mesmo instante e mudou a vida dele para sempre. Presta atenção na força dessa frase. Deixando tudo. Ele não pediu um tempo para fechar o caixa, não foi organizar as coisas, ele simplesmente se levantou e largou para trás sua fonte de renda, sua estabilidade, sua identidade inteira. Tudo para seguir um chamado. O mais fascinante aqui é entender a dimensão dessa troca. Não foi só trocar dinheiro por uma vida de incertezas, foi muito mais fundo. Ele trocou o peso da corrupção pela leveza dos bens eternos. Ele deixou de ser o cara excluído, o pária da sociedade, para se tornar um apóstolo, um mensageiro. A grande lição aqui é que essa virada de chave radical mostra que a transformação mais profunda é possível, sim. Não importa o diagnóstico, aquele que era visto como incurável foi completamente curado. E qual foi a primeira coisa que ele fez na vida nova? Uma festa. Levi não se escondeu. Ele deu um banquete e convidou quem? Justamente os seus antigos colegas, outros pecadores como ele. É um gesto incrível de alegria pela cura e, ao mesmo tempo, um convite para que outros que tinham a mesma doença pudessem conhecer o médico que o transformou. É claro que essa festa não ia passar batida. A presença de Jesus ali, comendo com a ralé da sociedade, deu um nó na cabeça das autoridades religiosas. E é a resposta de Jesus a essa crítica que se torna sua grande declaração de missão. A pergunta dos fariseus e escribas veio carregada de julgamento. Para eles, para ser santo, era preciso se manter longe, se isolar dos pecadores para não se contaminar. Eles simplesmente não conseguiam entender o método daquele doutor. E aqui está a chave de tudo. Jesus se apresenta sem rodeios como um médico de almas. E um bom médico não corre do doente com medo de pegar a doença. Ele vai até o doente. A missão dele não é para quem já se acha perfeito, justo, é para quem, como Levi, reconhece que precisa de cura, que precisa de conversão.
Portanto, o método de Jesus era a solidariedade. Mas atenção, era solidariedade com a pessoa, não com o pecado. Ele se aproximava não para passar a mão na cabeça, mas para inspirar a mudança. Para trazer de volta os que estavam perdidos, mostrando que a misericórdia de Deus é um remédio poderoso que vai atrás de cada um, porque acredita que todo o coração, por mais doente que esteja, pode se converter. É exatamente aqui que essa história de 2000 anos atrás vira um espelho para a nossa vida. O chamado de Levi não foi um evento isolado, perdido no tempo. Ele ecoa até hoje, para cada um de nós. As fontes nos lembram que a conversão de verdade, como a de Levi, não é só um sentimento ou uma promessa vaga. É uma mudança real, concreta, no jeito de viver. É o ato de se levantar e abandonar um caminho que não faz bem, para assumir uma nova direção. E isso nos leva a uma reflexão bem importante. Será que às vezes a gente não age um pouco como os fariseus, se achando saudável demais, justo demais? Será que essa autossuficiência não acaba nos impedindo de ver que nós também precisamos do médico? Que todos nós temos as nossas coletorias de impostos, das quais precisamos nos levantar? A história de Levi é sobre renúncia por algo muito maior. E nesse tempo especial que é a Quaresma, esse convite fica ainda mais concreto. A questão não é só o que eu posso deixar para trás, mas talvez para quem. Que renúncia real a gente pode fazer? Não como um sacrifício vazio, mas como um gesto de amor por alguém que precisa. Talvez essa seja a nossa forma de deixar tudo hoje em dia. E assim a gente termina com essa pergunta no ar. Aquele mesmo olhar que encontrou Levi no seu trabalho, nos encontra hoje, na nossa rotina. A mesma voz, de formas diferentes, sussurra: segue-me. A grande questão que essa história deixa pra gente é: qual vai ser a nossa resposta?